Bom dia a todos. Eu vou dar início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora. Hoje é dia 31 de maio de 2022. A Câmara está composta hoje pela doutora Luzia Rabelo, pelo doutor Flávio José Sanches Arantes e pela doutora Maria Alice Smolarski, e eu, Douglas Kuchiyama, hoje como presidente. Hoje a gente tem dois processos. Eu vou dar início ao julgamento com o processo da minha relatoria, um processo que já tinha sido retirado de pauta da semana passada e que a gente está retornando hoje. Eu vou só colocar o voto aqui e a gente já passa para o julgamento. O voto já está disponível. Eu vou passar já ao relatório e ao voto, tá? Então, é um recurso ordinário interposto da decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa e que teria cometido as infrações abaixo transcritas. Infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar o ICMS no montante ali indicado, por emissão e escrituração das notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relacionados ao demonstrativo anexo, referente a operações tributadas, correndo na determinação da base de cálculo, conforme se comprova pelas cópias dos livros fiscais e documentos juntados. O contribuinte efetuou operações de venda de mercadorias adquiridas e recebidas de terceiro, com redução da base de cálculo em 61,11%, considerando erroneamente a mercadoria como parte da cesta básica. Então, deixou de recolher, aí, item 2, deixou de recolher purgário, ICMS ali indicado, conforme demonstrativo 2, nos meses de junho e julho de 2013 e junho de 2014, em decorrente de terem indicado operações de exportação da mercadoria, açúcar bruto VHP, mas essa exportação não se realizou em virtude de ter sido a mercadoria reintroduzida no mercado interno, conforme notas fiscais eletrônicas emitidas pela autuada nas transferências de mercadorias adquiridas de terceiros, com complemento de preço e de ICMS. E item 3, deixou de pagar ICMS no montante ali indicado por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, registro de saída, a nota fiscal eletrônica de sua emissão relacionada ao demonstrativo 3, relacionados à operação tributada, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte apresentou defesa, teve manifestação fiscal, teve decisão que julgou a improcedente, como dito anteriormente. O contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando em apertada síntese que as operações de vendas internas do açúcar VHP teriam legitimidade da adoção da base de cálculo reduzida, subsidiariamente necessária a aplicação do artigo 112 CTN, no presente caso, exclusão da penalidade aplicada,
remessa de açúcar VHP em operações destinadas à importação, reintrodução da mercadoria no mercado interno, correção do procedimento adotado pela recorrente, legitimidade da exigência de CMS destacado em uma nota fiscal, por não ter havido ocorrência do fato gerador, caráter confiscatório da multa aplicada, subsidiariamente cancelamento da multa aplicada, ofensa aos princípios não confisco e da razoabilidade e proporcionalidade, e subsidiariamente necessidade de reformulação do crédito tributário, inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual em patamar superior ao índice da taxa Selic. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo não provimento do recurso. Houve um julgamento perante houve inclusão em julgamento perante uma outra Câmara e foi determinada a conversão do processo em diligência. Foi cumprida a diligência e aí foi incluído novamente em pauta perante a 7ª Câmara Julgadora, em que essa houve por bem também converter o julgamento em diligência para que fossem esclarecidos alguns pontos, alguns pagamentos que teriam sido feitos. E, em síntese, é esse o relatório. Eu passo já direto ao voto, uma vez que não tem sustentação oral. Então, eu começo aqui o meu voto abordando as questões que não merecem conhecimento. Então, ilegitimidade da exigência CMS, destacado nota fiscal 32578, inocorrência do fato gerador, caráter confiscatório da multa aplicada, subsidiariamente cancelamento da multa aplicada, ofensa aos princípios não confisco da razoabilidade e proporcionalidade, subsidiariamente necessidade de reformulação do crédito tributário, constitucionalidade da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual em patamar superior ao índice da taxa Selic. Então, quanto à legitimidade da exigência do CMS, destacado na nota fiscal ali indicada, e de que não teria havido ocorrência de fato gerador, essa alegação será tratada mais adiante juntamente com o mérito do recurso. Entretanto, a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, tal alegação não merece conhecimento. Não há que se falar em confiscatoriedade da multa, em prestígio do artigo 28 da Lei 13457, e curva entendimento exarado pela Câmara Superior deste egrégio tribunal, nos AINs indicados 4044, 845, 4028, 632. Então, ciente do entendimento firmado por essa ilustre Câmara Julgadora, em nome da celeridade dos demais princípios esculpidos no artigo 37 da nossa Carta Constitucional, todos afetam a administração pública, pois ao entendimento exarado pelos meus pares, uma vez que já conhecido o resultado final quanto a essas matérias. Então, consolidado por força da composição da Câmara Julgadora, quanto ao prestígio da letra do artigo 28 da Lei 3457. Sustento o contribuinte ainda que a aplicação da taxa de juros, conforme a Lei 13.918, com relação à aplicação dos juros em patamares superiores à taxa Selic, não deve prosperar. Nos termos do disposto no artigo 52 da Lei 13.457, combinado com o disposto no artigo 45.3, também dessa mesma lei, recurso do contribuinte, se versasse apenas sobre o tema em discussão, sequer seria processado. Quanto ao questionamento dos juros de sua incidência sobre as multas, deixe-me pronunciar nos termos do que restou decidido pela Colenda Câmara Superior, e que restou na edição das súmulas 10 e 13, que assim dispõem. Na verdade, eu vou deixar de ler, porque já é de conhecimento de todos. Então, quanto ao mérito, operações de vendas internas do açúcar VHP, legitimidade da adoção da base de cálculo reduzida e subsidiariamente a aplicação do artigo 112 CTN no presente caso, exclusão da penalidade aplicada. Com relação a este ponto, em outra oportunidade, havia apresentado voto vista no AIN 4105-507, que foi desempatado por voto de qualidade, cuja emenda transcrevo. Naquela oportunidade, eu tinha dado provimento ao recurso ordinário do contribuinte, com as mesmas alegações, com o mesmo produto. Entretanto, devo conhecer que a tese defendida no voto vencedor foi reformada pela Câmara Superior, sendo este o entendimento atualmente prevalente, cuja emenda transcrevo. Na verdade, o recurso especial da Fazenda foi conhecido e teve provimento, então a minha decisão foi reformada, e aí eu
peço venha para transcrever trecho que trata especificamente quanto ao cerne da discussão. 10.2, quanto ao mérito recursal, a ponto de plano, minha apreensão quanto ao entendimento assentado na matéria estratificada na tese, relativa a ser ou não aplicável ao SUCA-VHP, o benefício de redução da base de cálculo do artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do RICMES. Nesse egrégio tribunal, por todos nos autos do processo ali indicado. Câmara Superior, sessão de 18/2/2020, que, com base naquilo que entendo cuidar de paradigma por excelência, concluiu com apontamento em precedentes acerca da tese, que para a modalidade do SUCA-VHP não há se falar em redução da base de cálculo do imposto ao não integrar conceitualmente cesta básica. Eu vou resumir aqui. Na verdade, o entendimento da Câmara Superior foi no sentido de que o SUCA-VHP, por ser um produto bruto, precisaria de alguma... Ele não é um produto que é consumido de forma a integrar a cesta básica. Então, por isso, ele não gozaria aí do benefício fiscal da redução da base de cálculo, né? Basicamente, de forma bem resumida é isso, não vou ficar lendo aqui para não cansá-los, mas basicamente é isso. Então, sendo a mesma tese quanto ao mérito recursal, a decisão exará naqueles autos a modo do seu presente caso, de modo que nega o provimento ao recurso quanto a este ponto. Com relação à alegação de que deveria ser aplicado o disposto no artigo 112 do CTN, vejamos que nele está disposto. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvidas quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. No caso dos autos, a dúvida alegada pelo contribuinte não macula em comento, seja quanto à incidência, seja quanto à combinação da multa, uma vez que ela foi aplicada em conformidade com a legislação de regência e não haveria qualquer outra multa que deve ser interpretada para a aplicação da benesse a que se refere o recorrente. O contribuinte quer alegar nesse tópico recursal a própria torpeza, uma vez que interpretou a legislação que trata da redução da base de cálculo de forma extensiva, contrariando o disposto no artigo 111 do CTN, que dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção. Utilizando-se da forma mais benéfica, estendendo a dicção legal, devendo arcar com suas consequências jurídicas. Nesse sentido, não há que prover quanto a este ponto. Remessa do açúcar VHP em operações destinadas à exportação e reintrodução da mercadoria no mercado interno, correção do procedimento adotado pela recorrente. O procedimento adotado pela recorrente quanto ao item 2 do AIN estaria correto, caso o item 1 também estivesse correto, e por consequência, como mencionado anteriormente, não há que ser provido quanto a este tópico, uma vez que o procedimento adotado pela recorrente não está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência deste egrégio TIT. Nesse sentido, pedimos vênia para transcrever o texto da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo com razão de decidir. Consta que o contribuinte deixou de recolher por GAR o ICMS por ter indicado a operação de exportação de mercadoria, açúcar bruto VHP, nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º do RICMES. Mas esta não se realizou em virtude de ter sido a mercadoria reintroduzida no mercado interno, conforme notas fiscais eletrônicas emitidas pela autuada nas transferências de mercadorias adquiridas de terceiros com complemento de preço e de ICMS. Segundo a defesa, procedeu ao cálculo por dentro do ICMS devido na operação interna, apurou e recolheu o imposto. No entanto, ao lavrar o AIN, o agente do fisco não considerou esses valores recolhidos, lavrando auto-infração. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, o que se observa nos documentos de folhas 567 e 614, é que, embora as notas fiscais emitidas tenham sido regularmente emitidas e escrituradas, o valor do imposto devido na operação não foi registrado, como se pode ver no demonstrativo de folhas 25 e 26 e documentos fiscais de folhas 257 e 293, de modo que não consta o recolhimento por guia de recolhimentos especiais GARI, na forma em que determina a legislação ou qualquer outro recolhimento do tributo incidente na operação. Assim, mesmo que se considere que houve os recolhimentos apresentados pela defesa, uma vez que as folhas 802 e 805 constam apenas as cópias de GARES preenchidas. Para este, foi aplicada a redução da base de cálculo prevista para açúcar cristal refinado, classificado nos códigos 1701, 1100 e 1701, 9900.
Não é aplicável ao açúcar VHP pelas razões já expostas anteriormente. Como já exposto, o açúcar bruto VHP não compõe a cesta básica. Sua composição bruta é insumo para outras indústrias alimentícias que podem transformá-la em diferentes tipos de açúcar. Deste modo, quanto a este ponto, não há o que prover. Entretanto, após esclarecimentos feitos em sede de conversão em diligência, peço venham para transcrever trecho da manifestação do autor do feito, as folhas 1013. Deixa eu só ver aqui o ponto. Trata-se de atender às diligências determinadas, tendo como base, originado pelo AIM, reproduz abaixo o teor da diligência determinado pela juíza relatora. Então é o seguinte, no entanto, na manifestação de folhas 978, recorrente se queixou somente terem sido excluídos 16.092 mais 8.246,10, totalizando em 24.345,81. No novo cálculo do imposto devido em relação ao item 2. Revendo o novo DDF, é possível constatar vício material que necessita ser corrigido para refletir exatamente a conclusão a que chegou o agente fiscal. A legenda do novo DDF, denominada observações, confirma que o pagamento de 8.899,03 realmente não foi excluído do cálculo, já que somente 24.345,81 é que foram descontados. Se propõe aos meus pares conversão do julgamento nova diligência para que o agente fiscal autor do feito retifique o DDF a fim de excluir o pagamento equivalente a 8.899. As folhas 1009 anexamos o demonstrativo do item 2.3, com os valores imputados referente ao pagamento efetuado pelo contribuinte. As folhas 1010 anexamos novo DDF com os valores corretos em substituição ao DDF de folhas 965 e 966. Assim, elaborado no DDF com a retirada do valor de 8.899, presente lançamento tributário é procedente, já visto que restou demonstrado nesses autos que as operações realizadas nos períodos em questão tinham como objeto açúcar bruto. Sendo assim feitos esclarecimentos quanto ao que foi reconhecido e que foi objeto de diligência, conforme consta do DDF, as folhas 1009 e 1012, deve ser dado parcial provimento ao recurso contra este ponto. Legitimidade da exigência semestre, destacado no nota fiscal 32578, na ocorrência do fato gerador. Com relação a este tópico, não prosperam as alegações apresentadas pelos recorrentes, uma vez que não adotou o procedimento correto quanto ao cancelamento da nota, nem comprovação de que não ocorreu o fato jurídico tributário. Nesse sentido, peço vênia, mais uma vez, para transcrever o texto da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir. Aqui, a decisão recorrida, ela fala que não foi observada a legislação quanto ao cancelamento da nota e também, todavia, não há elementos nos autos que comprovam que o contribuinte adotou as medidas necessárias para proceder ao cancelamento do documento fiscal, nem de que não ocorreu a efetiva saída da mercadoria nos modos apresentados, para que se possa validar os argumentos apresentados pela defesa. Então, apesar das considerações tecidas, não merecem prosperar tais alegações por falta de prova, nos termos do que dispõe o artigo 273, na verdade é 373 do Código de Processo Civil. Então, portanto, não há que prover quanto a este ponto. Só vou editar aqui que eu pus o artigo ali em cima errado. Então, na verdade, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário, na parte de conhecido estou dando provimento, parcial provimento, exatamente com relação àquela questão da retificação do DDF feita em diligência. O processo encontra-se em discussão. Estamos de acordo, senhor presidente. Eu também quero cumprimentar o doutor Douglas pelo voto, vou acompanhá-lo. Também acompanharei, doutor Douglas. Também parabenizo aí, doutor Douglas, pelo voto. E a questão do açúcar já está pacificado aí, o entendimento no tribunal.
Quanto ao item 2, o demonstrativo foi feito pelo próprio FR, autor do feito, né? Então, não tenho mais considerações aí, só parabenizar pelo voto e informar que vou acompanhá-lo. Tá bom. Diante da manifestação de todo mundo, eu estou encerrando os debates aqui, só para avisar que eu fiz a correção lá do artigo que eu indiquei o número errado, mas a única alteração que eu fiz é essa, tá? Estou encerrando debates. Verificar quórum de novo. Estou iniciando a votação. Então, o processo foi acompanhado por todos, então, a unanimidade foi dado parcial provimento ao recurso ordinário na parte conhecida. Estou encerrando o julgamento. Então, doutor Alex, que estava acompanhando aí o julgamento, só para avisar, o seu processo já foi julgado, tá? Ok, doutor Douglas, obrigado, tá? Pela atenção de todos aí, bom dia. Bom dia. E aí, o próximo, já passando para o próximo processo, como adiantado pelo doutor Flávio, eu posso já incluir para a pauta, já mandar para a pauta? Por favor, doutor Douglas. Tá. Eu já indiquei para a pauta da semana que vem, então. Eu já vou encerrar os debates, eu já vou encerrar a sessão de julgamento aqui. Antes, alguém tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Para não ficar... Tá, então eu estou encerrando a sessão. Oswaldo, se puder interromper a gravação, por favor.